tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá, está entrando a live, o pessoal começa a participar. Aí quem for entrando, confirma pra gente, por favor, se tá ok o áudio do vídeo, se tá ouvindo bem, se tá conseguindo nos ver, se tá tudo certinho. Hoje eu estou acompanhada, eu sou Carla Maron Barros, psicóloga e coordenadora do projeto Sakura. Estou acompanhada da Ana. Oi, tudo bom? Ana Paula, tudo bom? A Ana Paula, ela é terapeuta ocupacional e ela está fazendo parte da nossa equipe do projeto Sakura. Está realizando atendimentos presenciais na região de Lima e também atendimento de orientação online. A gente vai contar para vocês o que é que a gente veio fazer aqui hoje. Bom, quem está chegando, boa noite, pedir para vocês confirmarem aí se está ok o áudio e vídeo. Eu acredito que sim, qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aí pra gente, tá bom? Como sempre, eu convido vocês a chamarem outras pessoas para estarem participando dessa live. Façam perguntas, colaborem, façam comentários, porque a ideia é realmente que seja um bate-papo bem legal. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente do que normalmente eu falo. Por quê? Exatamente porque a gente quer escutar um pouquinho mais da Ana sobre a questão da organização da rotina. A terapia ocupacional trabalha com muitas áreas, eu até fiquei surpresa, eu já tinha trabalhado com terapeutas ocupacionais no Brasil, então ela vai contar um pouquinho, mas vamos falar hoje muito mais sobre a organização da rotina. Alguém aqui tem ou já teve algum tipo de dificuldade em organizar a sua rotina? As atividades diárias, aquelas tarefas que a gente tem que fazer parece que nunca terminam ou que nunca dão conta. A terapia ocupacional pode ajudar a gente. Então é sobre isso que nós vamos falar. O Márcio dando bom dia, boa noite. Tá estourado. O que quer dizer isso? Tá muito estourado, tá muito alto. A gente fala mais baixinho. Explica pra mim o que é estourado. O que é estourado, por favor. Ou se nós temos que abaixar o tom da voz, ou se porque tá falando chiado. Tá ok? Eu vou esperar vocês confirmarem pra mim. Mais pessoas que estão aí online, por favor, mandem uma mensaginha dizendo se tá tudo ok. Tá bom? Bom. Tá, a gente não mandou uma mensagem lá. Acho que tá tudo certo, mas vamos falando aí que a gente vai tentando ajustar aqui. Tá bom? Bom, então o nosso tema é como lidar com a frustração que nós sentimos na organização da vida diária. Como eu falei, é cada vez mais difícil a gente aprender a organizar o nosso tempo. Ou nós conseguimos administrar melhor o nosso tempo e conseguir cumprir todas as tarefas que nós precisamos. Né? O Márcio está dizendo que está com chiado. Mas eu gostaria de ouvir mais alguém, tudo bem? Alguém mais pode dizer se está realmente com chiado? O pessoal do portal não mandou nada aqui, porque se tiver com chiado a gente reinicia ou a gente retira o microfone que pode estar causando algum tipo de ruído. Ok? Vamos lá? Eu acho que vai tudo ok, Márcio. Testa e vê se é o seu, né? Mas eu acredito que está tudo certo. Se mais alguém falar que está estranho, que está com ruído, o pessoal do portal também, aí a gente vai ver aqui o que pode fazer. Bem, então, cada vez mais nós ouvimos pessoas dizendo: poxa vida, que correria, eu não tenho tempo para nada, eu queria estudar e não consigo, eu queria entrar na casa de um jeito diferente, eu tenho mais tempo para curtir os filhos e nunca dá tempo, parece que a gente é engolido pelo tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que nós temos, na verdade. Né? E tem várias situações que roubam o nosso tempo. E
E isso nos frustra. O que é uma situação de frustração? É uma situação em que a gente fica se sentindo descontente com o resultado que nós temos. A Joelma está dizendo que o áudio está ruim. Então eu vou fazer assim, eu vou retirar o microfone e aí vocês me dizem se está ok, tá bom? Só um minuto. Oi pessoal, e agora? Como é que tá? Melhorou o áudio? Deem um ok aqui pra mim. Qualquer coisa a gente tenta regular o som. Tá? Daí a gente vai retomando o que a gente tá falando. Só me deem um ok se parou o chiado, se o áudio agora tá bom. A Joelma e o Márcio que falaram que não tava muito legal. Certo? Eu vou continuando. Se vocês estão me ouvindo, eu vou dando sequência aqui na nossa conversa. Falando do que nos frustra, o que é uma situação frustrante? É quando nós... Agora acho que tá ok. Samuel, a Bruna dando ok. Obrigada, gente. São situações em que nós percebemos que há uma necessidade de melhora. Quando a gente realiza uma tarefa, realiza uma determinada situação, mas não ficamos satisfeitos com aquilo, porque percebemos que dá para melhorar, ou que pode fazer com que a gente se sinta incompetente naquilo que a gente está realizando. Ah, eu não sou uma boa mãe porque eu nunca consigo dar a atenção necessária na tarefa do meu filho, eu nunca consigo sentar para assistir um filme com ele, ou ler um livro para ele, enfim. Faz com que a gente se sinta incapaz. Tá? É sobre isso que a gente vai estar falando. Sobre esse sentimento de frustração, quando nós sabemos o que devemos fazer, mas não damos conta de fazer. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Eu vou dar uma explicaçãozinha no começo, mas eu vou passar a palavra para a Ana, porque é ela que vai dar dica. E fica aqui com a gente, porque ela vai ensinar uma técnica, tá bom? No finalzinho. Ela vai ensinar uma técnica para vocês já exercitarem em casa, para poder acelerar aí essa melhor organização, definição de prioridades também na organização da vida diária. Como a gente pode identificar, então, situações ou reações que a gente tenha em momentos de frustração? Sempre falando da rotina que a gente precisa cumprir, das tarefas que a gente precisa cumprir. Alguém já sentiu aqui que corre e nunca chega a nenhum lugar? Por exemplo, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, passei o dia inteiro, fiz uma lista enorme. Quando eu fui olhar, parece que eu não fiz nem a metade da lista, parece que eu não consegui resolver aquelas coisas que eram mais importantes para eu resolver, e aí me dá uma sensação de incompetência, né? De, poxa, mas eu tentei me organizar, eu fiz uma lista e o que aconteceu com isso? Ou então, a sensação de que você está sempre apagando incêndio. O que é estarmos sempre apagando incêndio? É a gente sempre estar fazendo só aquilo que é emergência. Só aquilo que já está explodindo. Tipo, acabou a comida em casa. Eu não tenho nada para fazer na janta, então hoje eu vou ter que ir no mercado. Né? Porque não tem nem o que colocar no bentô para amanhã. Então, situações de urgência e de emergência vão fazendo com que a gente também tenha essa frustração, tenha essa sensação de que não dá conta. E tem pessoas que acabam levando a vida desse jeito, apagando incêndio. A falta de concentração também. Quando a gente começa a perceber a nossa rotina, que nós não conseguimos focar no que realmente é necessário. Finalizar o que começa, né? Isso, finalizar o que começa. A Ana vai explicar um pouquinho sobre isso também. Né? Sim. Nossa, desculpa, gente, eu tô aqui com o celular na mão e acionou a Siri. Ou Siri, enfim, desculpa. Começou a falar comigo, eu falei, o que está acontecendo? Tá, então observar se você consegue ou não se concentrar nas tarefas que você vai desempenhar. Outra situação que a gente vai identificar, quando nós estamos acomodados. A gente está tão acostumado a realizar aquelas tarefas
rotineiramente, que não trazem o resultado que nós gostaríamos, que não trazem o resultado que nós precisamos, mas é o que dá para fazer. Então a gente vai, como a gente fala, empurrando com a barriga, vai fazendo de conta que está satisfeito e que está dando conta, mas na verdade isso não está ocorrendo. Deixar para depois, sabe aquilo? Ai, não, hoje eu não aguento, não, nem é tão importante, eu não aguento conversar com aquela pessoa ou ir naquele lugar, e a gente acaba procrastinando, né? Como a Ana falou quando a gente estava conversando um pouquinho sobre a live, que é uma palavrinha tão comum e tão presente na nossa vida diária. E uma outra situação que eu falei no começo, que é o que rouba o nosso tempo. O que rouba o seu tempo? O que engole você? Uso de eletrônicos, jogos, assistir séries. Tem pessoas, eu não estou falando que isso não é legal, é muito legal. Mas se você é engolido por essa situação, se você perde o controle do tempo que você está usando na sua vida para realizar essa tarefa, ela está roubando do seu tempo. Então é preciso administrar melhor isso. E aí onde é que entra então a história da terapia ocupacional? O que a Ana está fazendo aqui? Então, se a gente está falando de frustração, né? Se a gente está falando de organização de rotina, ela vai contar um pouquinho para a gente como é o trabalho da terapia ocupacional nesta área. Tem muitas outras coisas que a terapia ocupacional trabalha, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais com vocês sobre isso. Ela vai passar dicas e vai fazer um exercício com todo mundo, ok? Chama o pessoal, marquem os amigos, convidem mais pessoas para estar participando aqui da live e façam perguntas, comentários, esclareçam dúvidas que são muito bem-vindos, tá bem? Lembrando que no Projeto Sakura nós temos uma equipe de psicólogos, uma fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional, que é a Ana. Todos nós fazemos uma primeira conversa sem custo, entre em contato com o pessoal do nosso agendamento, pelo nosso site, página do Face, telefone. Já o pessoal vai estar colocando aqui todas as informações, ou eu mesma já coloco todas as informações de acesso às nossas redes sociais. Marca uma conversa sem compromisso, receba uma orientação e, se for necessário, agenda um atendimento para receber uma orientação bem específica, de acordo com a sua necessidade. Ana, então conta um pouquinho pra gente, onde é que a terapia ocupacional entra nessa história da organização diária? Já como o nome mesmo diz, né? Primeiramente, boa noite para todo mundo que está chegando agora, né? Quem já está participando, boa noite. Eu sou Ana Paula Ferreira Nagata, sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. Então, gente, vamos lá. Como que liga a rotina, né? O que é a rotina? O que é o dia a dia e o que é esse nome terapeuta ocupacional? Que tipo de profissional é esse, né? Terapeuta ocupacional, como o nome já diz, é um terapeuta que vai trabalhando com todas as atividades que você faz no seu dia a dia. Desde você acordar, até você ir trabalhar, até você ter toda essa questão do seu dia a dia que precisa ser organizado. Essa é uma profissão que ela existe desde os meados do finalzinho da década de 20. Então, assim, já é uma profissão bem antiguinha, assim como a psicologia, a fisioterapia, mas não é tão falado. Hoje em dia tem tido, assim, uma grande chamada pelo quê? Como a questão da dificuldade da rotina e de acordo com essa necessidade que a gente tem de trabalhar, de dar conta da casa, dos filhos, geram muitas atividades que a gente às vezes não dá conta. Nessa questão que nem a Carla mesmo estava trazendo no começo da live, falando, poxa, esse sentimento de frustração, de que, poxa, me organizo, mas nunca consigo cumprir aquilo. Eu compro livros, eu leio livros, mas nada disso de organizar, É como se eu estivesse correndo contra o tempo inteiro, né? E isso é o quê? É justamente essa questão da falta de organização. Tá, mas como que o terapeuta ocupacional ajuda? O terapeuta ocupacional é o profissional que ele vai analisar todo o seu dia a dia. E ele vai trazer para a realidade tudo aquilo que você realmente consegue fazer e aquilo que realmente é importante para você.
é o profissional que vai com você olhar para toda a sua vida e fazer uma análise particular e individual de tudo aquilo que você consegue fazer, daquilo que você realmente quer fazer e daquilo que é a sua obrigação, né? Depois eu vou passar o exercício no final da live, então fica até o final, porque eu vou estar passando um exercício muito interessante para vocês estarem realmente fazendo aí na casa de vocês. E por favor, depois comentem, mandem mensagens falando de como que foi. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre como a terapia ocupacional ajuda, tá bom? Vamos lá então. Por exemplo, muitas pessoas que estão aqui no Japão ou que moram no Brasil, enfim, tem essa questão de trabalhar e que tem que tomar conta da casa e que tem outras coisas no seu dia a dia. Qual é a primeira dica que eu dou? Né? A primeira dica é, quando eu atendo uma pessoa, o que é importante saber? Como é o dia a dia da pessoa, o que ela mais gosta de fazer, o que ela, por exemplo, ela trabalha na igreja, ela tem, por exemplo, família que ela precisa cuidar, ela tem alguma outra pessoa que precisa do cuidado dela, ela tem filhos, como que é isso? A partir daí, a gente vai colocando as prioridades, tá? Quais são as prioridades dela? Ah, eu tenho, pra mim tudo é prioridade, porque tudo é importante pra mim. Tá, pera lá. Então vamos ver, assim, eu vou na terapia sentar com você e analisar uma por uma delas. Porque tem coisas que nós realizamos, porém nós não gostamos de realizar, e tem coisas que nós realizamos que não é da nossa competência ou que acabam sugando a nossa energia de uma tal forma que fica difícil a gente funcionar de outro jeito. Por exemplo, eu gosto daquela pessoa, eu gosto de trabalhar na igreja, mas eu nunca tenho tempo de estar lá, ou então eu quero deixar de estar tanto tempo, ou então, nossa, eu trabalho tanto, mas será que se eu me organizar eu consigo fazer um baito, eu consigo, sabe, ser mais produtivo no meu dia a dia, dar conta da casa, conseguir fazer mercado, conseguir preparar meu bentô, e quantas vezes eu tentei preparar meu bentô para ir trabalhar e eu não consegui, sabe, coisas assim, são coisas simples do dia a dia, que às vezes com uma organização e com um olhar profissional sobre isso, você realmente consegue realizar. E é muito diferente ter uma análise individual do que simplesmente eu pegar aquela receitinha de bolo e falar, pronto, tenta se encaixar. Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que a forma de funcionar de cada um é diferente. A rotina de cada um é diferente. Tem pessoas que fazem Nikotai, que de repente exigir que elas limpem a casa, cuidem de tudo, da mesma forma que uma pessoa que faz um trabalho só, por exemplo, em um período do dia, de Hirukin, por exemplo, que é o período do dia em japonês, né, para quem está assistindo do Brasil entender um pouco do que eu estou falando aqui, é muito diferente. Eu não posso analisar você da mesma forma que eu analiso outra pessoa, né? Então, assim, de acordo com tudo isso que eu vou conseguir conversar com você, como que vai ser a segunda parte da análise? Tá, vamos elencar então as prioridades, a primeira parte. Segundo, a partir das prioridades, o que realmente é importante desses papéis para você. Terceira parte, quais os papéis que você vai continuar realizando e dentro disso, qual é a quantidade de tempo que você tem gastado, entende? E a partir disso tudo, a gente vai conseguir estar avaliando realmente o que é importante, o que não é importante e o que está realmente sugando o seu tempo, que você poderia otimizar. Então, o terapeuta ocupacional é um profissional que vai te olhar de uma forma ampla, não só na sua psique, não só no seu fazer, na questão física, enfim, mas é um profissional que vai te olhar como um todo, né? Também a questão, assim, de, por exemplo, mães, por exemplo, vestibulandos, pessoas que estão saindo agora do ensino médio, que estão entrando agora para a faculdade ou que querem fazer um curso, né? De se profissionalizar em alguma área, né? Ou mesmo trabalhar em caixa, enfim. Como que é essa questão do dia a dia, né? Uma coisa, só um pouquinho, desculpa, para poder ampliar um pouco, né? Aqui no Japão, a gente tem percebido cada vez mais pessoas buscando estudar, Sim. buscando empreender ou buscando Sim. fazer algo diferente da sua rotina. E como eu falei no começo, o desafio é esse, é o tempo. Né? Então nós temos aí inúmeras oportunidades, não só no ensino japonês, mas com o ensino brasileiro também, cursos, faculdades, profissionalizações, mas as pessoas ficam paralisadas por conta da falta de tempo ou da má administração do seu tempo. Sim, e como eu disse antes, a forma que o outro se organiza não é a mesma forma que eu me organizo. Então, assim, é difícil você colocar a pessoa numa caixinha e falar, é desse jeito que se organiza, entende? Porque o que é organização, na verdade? Organização é eu trazer para a realidade aquilo que eu preciso fazer e que eu efetivamente consigo realizar.
É diferente de eu me propor a fazer algo que vai ser muito difícil de eu conseguir cumprir naquele dia. Porque o funcionamento de cada pessoa é diferente. O dia a dia de cada pessoa é diferente. Então, é aquilo que a gente estava falando antes no começo, né? De repente, você acaba adquirindo livros, adquirindo conhecimento, buscando palestras, buscando coisas que tentem te fazer organizar, e isso demanda mais tempo, na verdade, do que você conseguiria estar otimizando, olhando para a sua realidade e falando: eu acho que é desse jeito que eu consigo me organizar. Eu me conheço desse jeito, eu consigo funcionar desse jeito. E a partir daí você otimiza não só o seu tempo, como também você abre o leque para novas coisas entrarem na sua vida, como a questão de um estudo, como a questão de agregar, por exemplo, no seu dia a dia, uma tarefa tão simples como organizar o seu bentô para ir trabalhar, entende? Parecem coisas assim, nossa, super simples, mas que, na verdade, no dia a dia são realmente difíceis de realizar, quando não se tem um preparo e uma organização para isso, né? Então, gente, é isso que eu queria deixar muito claro, né? Que a organização é, na verdade, aquilo que eu me proponho a realizar e que eu consigo realizar efetivamente. Não é aquilo que eu me proponho a realizar num ideal e que muito dificilmente eu vou conseguir realizar, entende? Eu preciso olhar com realidade para tudo isso, né? E o profissional que vai te ajudar nessa análise é o terapeuta ocupacional, né? Ok, vamos lá para a dica então? Isso. Vamos para as dicas, né? Então, vamos lá. Eu vou passar uma dica para vocês muito importante, tá? É a primeira etapa que eu realizo geralmente quando eu faço os atendimentos, que é o quê? Você vai pegar uma folha branca, uma folha em branco, pode ser A4, o formato que você quiser, tá? Pautado ou não, fica a teu critério. Você vai dividir ela em 3 partes, né? Essa folha. Depois dessas 3 partes que você dividiu, você vai colocar na primeira coluna, né? Dessas partes. Coisas que eu gosto e que eu realizo. Na segunda etapa, você vai colocar coisas que eu não gosto, mas realizo. E na terceira é coisas que eu não gosto e não realizo. Dessas 3 etapas, dentro delas, todas elas são as suas obrigações. E você vai separar em cada uma delas todas as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. Eu não estou falando de fazer isso no mês, eu não estou falando de fazer isso na semana. É no seu dia a dia, tá? E a partir daí a gente vai, vocês no caso, né, se fosse em atendimento, eu sentaria com vocês e avaliaria uma delas. Mas como você está fazendo hoje individual, eu vou estar explicando essa dica que é o primeiro passo para a organização, tá? Quando você coloca no papel, você acaba criando consciência do que realmente você consegue realizar e trazendo para o concreto tudo aquilo que você precisa ver. A partir daí você vai colocar, depois de separar cada uma das colunas, quanto tempo você gasta com cada uma dessas atividades? E a partir daí você vai ver o quanto tempo você tem gastado realmente. Porque é importante colocar também o uso do celular. Porque muita gente se esquece o quanto as redes sociais acabam tomando grande tempo nosso. Inclusive, os jogos, enfim, outros tipos de uso e vícios acabaram sendo incluídos no CID-11, que o CID é o Código Internacional de Doenças, né? Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. Quanto tempo eu tenho gastado com o meu celular, olhando as redes sociais, ou então em jogos, ou então em outras coisas que me roubam esse tempo, que eu poderia estar sendo muito mais produtivo. E o quanto isso gera uma ansiedade em mim, porque ao mesmo tempo que eu quero não estar nas redes, eu também quero estar produzindo outras coisas, mas às vezes eu trabalho com isso. Então, como conciliar a organização do trabalho com redes sociais também com o meu dia a dia, né? E a partir daí, de colocar nessa folha em branco, né, voltando para a atividade, tudo aquilo que você faz no dia a dia, colocando os horários, você vai ter uma visão geral de como é o seu dia a dia e como é o seu funcionamento. Muitas pessoas me procuram falando assim, mas eu já tentei usar a agenda, não dá certo. Comece com essa primeira etapa da folha. Depois da folha, você vai entender o seu funcionamento e vai ver, talvez uma agenda semanal seja mais interessante do que uma agenda mensal. Talvez uma agenda semanal seja mais interessante do que uma agenda diária. Ou então, para mim, talvez a agenda diária é a melhor opção, porque eu coloco cada horário que eu preciso fazer. Tem gente que não vai conseguir seguir cada horário. Mas, de uma forma assim, por exemplo, geral, usando a agenda semanal, consiga se organizar melhor.
porque daí coloca só aquilo que realmente é importante e dentro disso ela consegue se organizar no seu dia a dia, entende? Então tudo isso vem de muitas avaliações, entende? E assim, fazendo isso da folha, vai ser um exercício muito mais legal e vocês vão conseguir depois. E por favor, comenta aqui pra gente, explica se vocês conseguiram fazer. Manda na nossa página. Isso. Né? Ou aqui pelo portal também dá para mandar os comentários. Isso. Se for na live, tá? Isso. Se for inbox, manda lá pela nossa página. Tem aqui o link do projeto Sakura Psicologia no Japão. Ou manda mensagem, e-mail pelo site, pra gente ter notícias de vocês, pra gente poder até ajudar, né? Isso. Dar um ok, ficar feliz. Isso. Ou querer saber mais dicas, ou agendar um atendimento também, né? Então, assim, achei muito interessante o que a Ana falou, gostei muito disso. Ah, mas ainda tenho muita dificuldade na minha organização, isso gera muito mais frustração. A gente tem psicólogos competentes que podem te ajudar também nessa questão. Não só o terapeuta ocupacional, né? Nós temos uma equipe muito grande de profissionais que vão poder estar olhando e te ajudando você, aliás, a se olhar de uma forma mais concreta, de uma forma mais sadia também, né? Porque tem muito isso, né? A gente acaba criando uma frustração muito grande em cima de não conseguir se organizar, né? E aí vai se boicotando também muitas vezes, Isso. né? Vai diminuindo a sua autoestima, vai se achando cada vez mais incapaz. Isso. E nada disso, né, gente? A gente está aqui exatamente para o contrário, para aprender, para se superar, para se cuidar, para olhar para a gente e encontrar competências, encontrar recursos de mudança, de melhora na nossa qualidade de vida. E melhorar o nosso tempo é melhorar a nossa qualidade de vida. É melhorar os nossos relacionamentos afetivos, nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento no trabalho também. Tudo tá interligado. Nós somos um ser social, né? Um ser único. Então, vamos nos cuidar. Isso. Ok, então? Ok. Ana, muito legal ter você aqui. Eu já tinha feito live quando eu estava no Brasil, com a participação da Johanna, acho que do Gabriel também, que são nossos psicólogos que estão lá no Brasil. Mas bem legal você estar aqui com a gente, que venham outras lives, outros temas. Se vocês tiverem sugestão de tema, passa aí pra gente, porque é bem legal a gente atender a necessidade de vocês também. Obrigada ao Portal Me, sempre pela parceria, né? Visitem lá a nossa página para poder entender e conhecer um pouquinho mais da diversidade de atividades que a gente oferece. Assista os nossos vídeos aqui no Portal Me ou também na nossa página, no nosso canal do YouTube. Uma excelente noite para vocês, bom descanso, cuidem-se. E daqui 15 dias, na quinta-feira, às 8h30 a gente vai estar aqui com mais uma live. Sempre às quintas-feiras, quinzenalmente. Ana, até mais então, até a próxima. Eu agradeço o convite, obrigada a todos. Para mais dúvidas, por favor, mandem mensagens pra gente em inbox, tá bom? E é isso, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Adorei. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.